A paz do Senhor Jesus, eu já trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 7, versículo do 38 ao 39, que diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aleluia. Então aqui nesta palavra, Jesus diz que quem crê nele receberá o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele enviaria o Consolador, o Ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, depois que ele fosse ressuscitado, depois que ele tivesse o seu corpo glorificado. Então assim aconteceu. Aqueles que crê em Jesus, mas crê em Jesus, muitas vezes as pessoas não entendem o que é crer em Jesus. Crer em Jesus não é saber que Jesus ele veio ao mundo para que a gente viesse ter direito à vida eterna através do sangue derramado na cruz. Mas também crer em Jesus significa praticar, seguir Jesus. Jesus ele disse que aquele que quiser seguir tem que carregar a sua cruz, tem que negar a si mesmo, ou seja, suas vontades, seus desejos, que não condiz com a palavra de Deus. Ou seja, temos que praticar a palavra de Deus. Então, crer em Jesus é praticar a palavra de Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas que se dizem ser de Deus, muitas pessoas que se dizem servir a Deus, a participar aí dessa religião evangélica, porque nós sabemos que a religião quem criou foi o homem, não foi Deus. A religião é simplesmente ali a reunião de pessoas que acreditam naquelas práticas, naquela doutrina. Então, muitas vezes as pessoas pensam que por estar ali naquela religião, por estar ali praticando tudo aquilo que as pessoas praticam, tudo aquilo que aquela doutrina muitas vezes não é a doutrina de Deus, não é a doutrina que está na Bíblia, mas é a doutrina dos homens, a doutrina que aquele homem, aquele líder, ele criou, baseado na palavra de Deus, mas que não está totalmente de acordo com a palavra de Deus. Então é por isso que nós temos que analisar e saber, nós temos que olhar os frutos desse líder, nós temos que analisá-lo, nós temos que saber se realmente ele está pregando aquilo que está na palavra de Deus. Nós sabemos que nem sempre falam o que a palavra de Deus diz. Às vezes falam aquilo que é de acordo com o seu querer, com o seu entendimento, com a sua vontade, muitas vezes de acordo com o seu próprio ventre, de acordo com os seus desejos, de acordo com a sua vida, e não é de acordo com a palavra de Deus. Então nós nos reunimos sim na igreja, nós evangélicos, porque temos que congregar uns com os outros, temos que estar ali reunido numa só fé. Mas isso não quer dizer que só porque vai à igreja, começa a louvar, começa a pregar a palavra de Deus, está ali orando, isso não quer dizer que isso é suficiente. É preciso praticar a palavra de Deus. Crer em Jesus é isso. E muitas vezes as pessoas se atrapalham porque não está na sã doutrina de Deus, está procurando doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Existem pessoas que estão preocupados em estudar a religião dos judeus, estão preocupados ali, comprando livros e mais livros, estudando esta religião. São pessoas muitas vezes fanáticas por essa religião e ficam ali estudando, mas se diz que é cristão, se diz que crê em Jesus,
Mas nós sabemos que os judeus ele não têm o nosso Jesus como o Messias, isso é fato. Então nós somos cristãos, nós temos o nosso Deus como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o nosso Deus. O Senhor Jesus, ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então, muitas vezes, existem pessoas que estão ali se dizendo que é cristão, mas que está com práticas de outras religiões, está com práticas de outros lugares, outras coisas que não tem nada a ver com a sã doutrina de Deus e com a palavra de Deus, né? Então existe uma grande divisão. Pessoas que estão aí vivendo por problemas terríveis, que não conseguem ter uma vida de paz, que não conseguem ter uma vida feliz, porque está ali em cima do muro, né? E a palavra de Deus diz que nós não podemos agradar dois senhores, porque eu agrado a um e desagrado o outro. Não tem como agradar dois senhores. Então, crê em Jesus, crê em Jesus. Crê em Jesus é praticar a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus desde de Gênesis a Apocalipse. Não existe divisão, porque tem aqueles cristãos que só creem no Novo Testamento. Tem aqueles cristãos que só crê no Antigo Testamento. Tem aqueles cristãos que não crê nos dons do Espírito Santo. E isso é terrível, porque a palavra de Deus diz que se crê, falará novas línguas, né? Terá visões. Então nós temos que crer sim nos dons do Espírito Santo. Porém, existem cristãos que eles se confundem quanto a isso. Aqui Jesus ele diz que as pessoas que creem em Jesus receberão o Espírito Santo. Mas será que só as pessoas que têm o Espírito Santo são as pessoas que falam em línguas estranhas? Não. O Espírito Santo vai estar com aquele que crê em Jesus. Porém, existe o Espírito Santo que vai estar com todos aqueles que creem em Jesus. E também vai ter pessoas que vai ter dons do Espírito Santo. Então, uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ter dons do Espírito Santo. E aí existe uma grande divisão, porque existem pessoas que não crê nos dons do Espírito Santo, não crê nos dons de línguas estranhas, não crê nesses dons, e aí fica difícil. Como é que uma pessoa não crê nos dons, não crê naquilo que Jesus falou, que as pessoas falarão novas línguas? Como é que não crê nesses dons, mas crê em Jesus? Então Jesus ele não veio para fazer divisão. A palavra de Deus é uma só. Nós vemos que o Novo Testamento ele está de acordo com o Antigo Testamento. Lembrando que quando Jesus ele foi ressuscitado, na palavra de Deus mesmo diz que algumas coisas foi mudado, que não está aí de acordo com o Antigo Testamento, mas na palavra de Deus diz todas essas coisas. Então nós temos que analisar. Então o que acontece é que muitas pessoas se diz ser cristão, se diz ali servir a Jesus, seguir a Jesus, mas não abandona as suas práticas mundanas, não abandona a vontade de servir uma outra religião, de servir ali uma outra doutrina. A religião que eu estou falando aqui é doutrina, no sentido de doutrina. Nós sabemos que cada religião tem uma doutrina. Eu não estou falando aqui que a religião evangélica ela é totalmente correta. Nós sabemos que a religião evangélica foi criada por homens, não por Deus. Então a religião evangélica ela é baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Porém, nós sabemos que existem líderes que não seguem totalmente a palavra de Deus.
ou seja, a sã doutrina. Então, eu estou falando aqui nesse sentido de religião, no sentido de doutrina. Então, tem pessoas que diz que serve a Deus, que é seguidor de Jesus, mas tem dentro do seu coração a vontade de aprender outra doutrina, a vontade de seguir outra doutrina, a vontade de praticar outra doutrina. Então, será que essa pessoa está realmente servindo a Deus em espírito e em verdade? Existem pessoas que dizem que é cristão, mas são fanáticos pelas práticas dos judeus. E como foi falado anteriormente, nós sabemos que os judeus não têm o nosso Senhor Jesus como o Messias, como o seu Senhor. Então, para a gente, para nós que somos servos de Jesus, que somos seguidores de Jesus, nós temos que praticar a sã doutrina, a palavra de Deus, e não está aí ligado à religião, está ligado à doutrina de homens, está ligado a doutrinas que não tem nada a ver com a nossa palavra de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia. E muitas pessoas têm divisões, como por exemplo, não acreditar nos dons do Espírito Santo. E Deus ele traz essa palavra para dizer que todas as pessoas que crêem realmente em Jesus, que seguem a Jesus, que praticam a palavra de Deus, Deus coloca com ele o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não é porque uma pessoa não fala em línguas que ela não tem o Espírito Santo, não. Todos aqueles que creem em Jesus têm o Espírito Santo. Porém, existe aqueles que têm o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. E tem pessoas que têm esse dom de falar em línguas. E eu já vi pessoas dizendo que não deve falar em línguas na igreja porque tem que haver intérprete. Mas nós sabemos que à medida que a pessoa está falando em línguas ali e em seguida, se a pessoa estiver pregando, à medida que está falando em línguas e em seguida está ali falando, está traduzindo aquilo para as pessoas. E muitas pessoas não entendem, acham que a pessoa está falando em língua e em seguida o que falou é o que ela quer falar. Não, ela está falando em línguas e em seguida ela falou, aquilo que ela falou, ela está traduzindo o que ela falou em línguas, porque ninguém vai pregar a palavra de Deus e vai falar em línguas e no meio ali da pregação vai dizer, gente, agora eu vou interpretar, e vai lá e fala. Não, não é assim. Ao falar em línguas, em seguida a pessoa começa a falar na sua língua normal, na língua da igreja. Então ali já está traduzindo o que ela falou, o que o Espírito Santo falou ali, naquelas palavras, naquelas línguas estranhas. Então a palavra de Deus, eu já vi pessoas dizer que não acredita nas línguas estranhas. Eu já vi pessoas dizer... Pessoas ali que participam de uma congregação que tem línguas estranhas, duvidando desses dons. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que realmente aqueles que creem em Jesus, eles falarão novas línguas. Então a palavra de Deus diz isso. Existe o dom de língua? Existe. Existem pessoas que fingem que não está ali com o Espírito Santo, mas que tem ali uma entidade, um demônio, está fingindo falar em línguas? Existe. Mas aí nós temos que ter sabedoria para saber interpretar quem está falando através de Deus e quem não está. A palavra de Deus diz que quando vem uma profecia e essa profecia se cumpre, é porque veio de Deus. Então tudo isso nós temos que analisar. O que a gente tem que colocar à prova, certo? São as profecias. Temos que colocar à prova, temos que analisar se realmente aquela profecia veio de Deus ou não. Mas nós não podemos estar duvidando se realmente tem esse dom ou não, porque a palavra de Deus já diz que tem. Então o Espírito Santo de Deus, ele está com todos aqueles que realmente creem em Jesus, que seguem a Jesus, que praticam a palavra de Deus. E tem aqueles que, além do Espírito Santo, ainda têm os dons. Então é importante que a gente venha fazer essa análise sobre isso.
Outra coisa, muitas pessoas dizem que se não estiver interpretando, não pode falar em línguas estranhas. Acontece que o apóstolo Paulo ele diz que aquele que fala em línguas e não interpreta, ele está edificando a si mesmo, o seu espírito. E aquele que fala em línguas e interpreta está edificando a igreja. Então, por isso, quem fala em línguas e não está interpretando, não é proibido falar na igreja em línguas. Tem uma irmã que é batizada com o Espírito Santo, que tem ali o dom do Espírito Santo de falar em línguas, ela não está proibida de falar em línguas na igreja. Porque se o Espírito Santo de Deus está nela e manda ela falar em línguas, ela vai falar, ela não vai desobedecer a Deus porque uma pessoa olhou com cara feia ou porque uma pessoa olhou atravessado. Primeiramente, temos que servir a Deus. A gente não tem que servir as pessoas. Porém, não é obrigado, não é para a pessoa estar gritando lá em línguas, se não vai interpretar, se não vai edificar a igreja, está edificando a si mesmo, pode falar em línguas baixo ali no seu canto, na sua cadeira, sem precisar estar gritando para não chamar a atenção dos demais, para não tirar a unção dos demais. Então é isso que o apóstolo Paulo ele diz. Não é que é proibido a pessoa falar em línguas porque não vai interpretar, então não fala em línguas. Se não vai interpretar, não fala em línguas. Não. Falar em línguas e não interpretar é edificar a si mesmo. Falar em língua e interpretar é edificar a igreja. Então, falar em línguas e interpretar é porque Deus mandou edificar a igreja. Então, tem que falar alto. Falar em línguas e não interpretar é porque Deus está edificando a pessoa que está ali falando em língua, a própria pessoa. Então, a pessoa pode falar ali baixinho no seu canto, sem precisar chamar atenção, sem precisar gritar. É isso que a palavra de Deus diz, que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. E o que acontece é que muitas pessoas, por não falar em línguas estranhas, fica ali se sentindo excluído, achando que não tem o Espírito Santo de Deus. E não é isso, as pessoas têm o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que crê em Jesus tem o Espírito Santo de Deus. Porém, tem pessoas que não têm os dons. E isso é fato. Então, crê em Jesus. Por que Deus ele trouxe esta palavra? Porque nós vemos que nessa própria religião evangélica, onde as pessoas estão ali congregando, onde as pessoas estão ali dizendo que servem a Jesus, estão ali praticando a palavra de Deus, porque nós sabemos que estar na religião não quer dizer que pratica a palavra de Deus. Tem pessoas que estão nessa religião e não praticam a palavra de Deus. Tem pessoas que está e pratica. Então tem pessoas ali que está praticando a palavra de Deus, que está sendo servo fiel a Deus, e tem pessoas ali que não está, que está ali mais obedecendo a um líder do que a palavra de Deus. Tem pessoas que estão ali praticando doutrinas de homens, tem pessoas que estão ali praticando doutrinas que não vêm de Deus. Tem pessoas que estão ali praticando outras doutrinas, seja de outras religiões, seja o que ela acha que é certo, seja o que ela pensa que é certo, mas não está praticando a palavra de Deus. E isso tem feito com que muitas pessoas venham se dividir, isso tem feito com que muitas pessoas venham ficar desunidos, venham ter desunião ali no meio evangélico, uma grande desunião. Porque cada um quer ser certo, cada um quer dizer que o que fala é certo, cada um quer julgar o outro. E Deus ele não se agrada que as pessoas venham estar desunidos. A palavra de Deus diz que é bom que os irmãos vivam em união. Então, o que é certo, o que é errado. Se uma pessoa não pratica a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus mandou uma pessoa ir lá e denunciar, olha, o que você está fazendo está errado, dar uma advertência, falar, a pessoa vai falar porque Deus mandou. Então, muitas vezes, existe uma diferença entre a pessoa
ser usado por Deus e realmente repudiar algum comportamento, algo que aquela pessoa está fazendo, o Espírito Santo mandar colocar uma advertência naquela pessoa, dizer, olha, você está errado, você não pode fazer isso, isso é pecado. Não é assim que se deve andar os cristãos, aquele que serve a Jesus, aquele que segue a Jesus. Então, o que as pessoas confundem é isso. Uma coisa é você ser usado por Deus e dizer ali, repreender aquela pessoa. E outra coisa é você nem saber o que é certo e o que é errado e estar julgando as pessoas. Então, dizer a verdade, a palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. Dizer a verdade, dizer aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus falou na palavra de Deus, não é errado. Vamos sempre estar falando aquilo que Deus falou, aquilo que Jesus deixou. Vamos estar aí continuando o ministério de Jesus. Então, falar a verdade nunca foi errado. Falar a verdade nunca foi algo que não deve existir. Pelo contrário, falar a verdade deve ser falada. A repreensão deve acontecer para que as pessoas não vivam em pecado, para que quando Jesus volte, as pessoas possam ir com Jesus, porque não existe nenhuma mancha no seu espírito, nenhum pecado. As pessoas estão ali firme na rocha, estão ali firme em Jesus, esperando Jesus voltar. Então a repreensão é importante. Mas o que nós não podemos dizer, falar, é estar julgando as pessoas de coisas que a gente nem sabe se é correto ou não. Então existe muito isso, muita divisão. Pessoas que eram para estar unidas, pessoas que eram para estar preocupadas em praticar a palavra de Deus, elas estão preocupadas em querer ser certas, elas estão preocupadas em apontar o dedo, elas estão preocupadas em dizer se fulano está certo, se ciclano está errado, está preocupado nisso. Então nós temos que dar um bom testemunho, nós temos que saber realmente se nós estamos servindo a Deus, se nós estamos realmente crendo em Jesus. Eu não estou dizendo aqui, como eu falei anteriormente, que existem pessoas que estão preocupadas com a doutrina dos judeus, está ali estudando. Eu não estou dizendo que as pessoas devem ser leigos, não. As pessoas devem sim estudar, ter curiosidade em saber ali como era, porque a palavra de Deus fala muito sobre os judeus. Então nós temos sim que saber, nós temos que ter conhecimento, porém nós não podemos ter as práticas que eles têm, porque não condiz com o cristianismo, não condiz com aquilo que Jesus pregou. Então, se você é servo de Jesus, se você está ali crendo em Jesus, você deve crer, praticar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, aquilo que está na Bíblia. E existe também pessoas que não crê, que se diz que é cristão, mas não pratica o que está na palavra de Deus e só quer ouvir profecias. E nós sabemos que muitas vezes a profecia não vem de Deus. Então é algo que a pessoa tem que ter cuidado. As pessoas querem só ouvir profecias. E muitas vezes as profecias não condizem com a palavra de Deus, não está de acordo com a palavra de Deus. Toda profecia que vem de Deus está de acordo com a palavra de Deus. Então isso aí é um alerta para a gente entender. E muitas vezes as profecias não estão de acordo com a palavra de Deus, está dizendo coisas que não tem nada a ver, porque aquela profecia não vem de Deus, simplesmente o inimigo está enganando as pessoas. E existe ali evangélicos que só quer saber de profecia, que não ouve uma palavra de doutrina, que não ouve uma palavra de conserto, que não ouve uma palavra de ensino, só quer saber de profecias. Então vira ali uma cegueira ali espiritual e aquela pessoa fica ali sofrendo, aquela pessoa fica ali sem saber o que fazer, fica ali dizendo que está servindo a Deus, mas que está ali praticando realmente um erro, porque não está servindo a Jesus em espírito e em verdade. Não está ali na verdade, firmado na verdade. Está ali simplesmente naquele engano, sendo enganado.
Então existe tudo isso e essas coisas nós temos que analisar. Essa palavra de Deus vem como um alerta para a gente analisar e para a gente entender, né? Que tipo de cristãos somos nós? Quem somos nós? Servimos a Jesus verdadeiramente ou nós estamos com outras doutrinas? Servimos a Jesus verdadeiramente ou a gente está aí acreditando em coisas que a palavra de Deus não diz? Ou desacreditando de coisas que a palavra de Deus diz? Então, nós temos que analisar isso aí. Existem muitas divisões e é preciso a gente não focar no homem nem na doutrina do homem, mas a gente focar em Jesus, focar na palavra de Deus. Então, você pode me perguntar, então quer dizer que é errado você estar nessa religião evangélica, já que a religião foi feita por homens? Não, não é errado, porque a religião evangélica ela está baseada na palavra de Deus. Porém, nós temos que analisar aquilo que os líderes pregam, os frutos dos líderes, nós temos que analisar aquela doutrina dessa determinada igreja a qual nós fazemos parte, porque nem sempre as pessoas que se dizem ser de Deus são de Deus e às vezes está enganando a gente. Então nós devemos sim congregar, estar ali unido, servindo a Deus, estar ali em união. Porém, nós temos que analisar, examinar as escrituras e saber se a igreja da gente está de acordo com a palavra de Deus. É isso que nós temos que entender. Amém? Fica com esta palavra no teu coração. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo falando sobre os dons espirituais. E eu tenho certeza que você vai entender bastante sobre isso. Para quem tem dúvida, é importante entender, amém? Que Deus continue abençoando a tua vida, amém?